E hoje a gente vai falar sobre entendendo uma coisa que você tem que aprender a entender, são as pessoas. Aprendendo a entender o seu semelhante. Por quê? Às vezes, amados, a gente está no nível espiritual mais elevado. Às vezes não, nós estamos no nível espiritual mais elevado. E existem pessoas que elas não estão elevadas. Elas estão cegas, estão carnais. São pessoas malignas, que o Yetzirará dela está sempre solto, à vontade, trabalhando. E ela trabalha, às vezes, fazendo toda a vontade de quem? De Satã. Então, o que acontece? Não que a gente também não estamos sujeitos a fazer. A maldade que habita em nós, ela é conhecida do Eterno. O Eterno sabe que nenhum homem é bom. Nenhum. Não existe essa história assim. Às vezes você vê alguém, fulano é bom, fulano não é bom coisa nenhuma. Cicrano também é bom, cicrano não é bom coisa nenhuma. Porque segundo a palavra do Eterno, não há ninguém bom. Porque nós temos o Yetzirará, que é a inclinação para o pecado, para o mal, né? Então aqui, na palavra, no livro de Yohanan, capítulo 2, versículo 24, Yohanan 2, 24, Yeshua não confiava em todo mundo. Mesmo ele andando com os emissários, andando com multidões, talvez você pense, Yeshua confiava? Não, Yeshua não confiava. Na realidade, Yeshua não confiava em ninguém. Porque ele bem conhecia o estado que cada homem estava naqueles dias. Que era um estado carnal. Era um estado perverso, maligno. Capítulo 2, versículo 24, Yohanan, João na Bíblia comum. Diz assim, mas o mesmo Yeshua não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. O que havia no homem? Shedim? Não. E Yetzirará. Inclinação para o mal. O mal residia, como Shaul deixa claro em Romanos 7, que o mal residia nele. E muitas das vezes o bem que ele queria fazer, isso ele não fazia. E sim o mal que ele não queria, esse sim ele fazia. Então Yeshua sabia disso. Yeshua sabia que o homem não tem bem nenhum na sua carne. Então, quando nós temos uma elevação espiritual, quando a gente cresce espiritualmente, uma das coisas que nós aprendemos não é afastar da sociedade ou das pessoas, mas passamos o quê? A entender as pessoas. A entender que as pessoas, elas são o quê? Malignas. As pessoas são malignas. As pessoas são malignas. Elas são perversas. E no convívio que você tem com elas dia a dia, você vai conhecendo a pessoa. E eu digo pessoas assim, quando eu estou falando, são aquelas pessoas que são extremamente o quê? Carnais. A própria palavra diz que você não deve confiar nem em você, não confieis na vossa carne. O emissário Shaul disse. Então, se você não deve confiar na sua carne, você não confiar na vossa carne, quer dizer que você não deve confiar nem em você mesmo. Porque você também está sujeito a pecar contra você mesmo. Você está sujeito a cometer coisas que vão trazer tristezas para você mesmo. Então você não deve confiar na sua carne.
Se você está vendo que tem um mal ali diante de você, você tem que fugir daquele mal. Fugir vos dá a aparência do mal. Então está ali o mal. Aquele mal vai fazer você cair. Então você deve sair de perto disso. Vocês estão compreendendo? É que nem a pessoa que bebe, sempre teve inclinação a beber e cair bêbado. Aí ele está ali vendo uma garrafa de uísque, ele compra e diz, ó, vou comprar, mas não é para mim não, hein? Isso aqui é pro meus amigos, quando vir aí eu vou oferecer um uísque, um drink, mas ele está ali vendo, ele sabe que ele bebe e bebe é fraco, bebe e cai. Essa pessoa tem que fugir disso. Vocês estão compreendendo? Tem que fugir. É que nem, faz de conta, todo dia você passa no caminho, fica uma mulher lá, seminua na porta da casa, mexendo com você, oi meu amor, porque tem mulher pombagira, né? Aí o cara sabe que naquele caminho, todo dia, naquele horário, o mal está ali. E ele está quase cedendo. O que a pessoa tem que fazer? Fugir, trocar de caminho. Porque você não pode confiar em você. Vocês estão compreendendo? A palavra diz, não necessitava de que alguém testificasse do homem, versículo 25. Porque ele bem sabia o que havia no homem. Yeshua bem sabia. Ele sabia que quando Kefa disse, jamais eu vou te abandonar. Porque ele sabia. Aquilo ali era um momento de quê? De emoção. Você vê aquelas pessoas cheias de emoção? Fica emotivada, cheia de emoção, e na hora da emoção elas fazem qualquer coisa. Mas na hora depois elas se arrependem. Yeshua sabe disso, gente. Você precisa ser inteligente de identificar uma pessoa carnal. Ah, eu juro que eu nunca mais vou fazer isso. Às vezes, quando a pessoa vê que a corda aperta, ela começa a justificar, dizer que vai mudar, mas você tem que ser inteligente. Você tem que ver que às vezes a pessoa está agindo na emoção porque ela é carnal. E na verdade, todo aquele momento dela ali não passa de quê? De emoção. E a emoção é mais um fruto da carne, é mais um fruto que procede do homem carnal. Então a emoção, ela não leva ninguém a nada. E se tem uma coisa que existe muito dentro das igrejas, é emoção. Muita gente trabalha com emoção, por isso que o pessoal trabalha muito no psicológico, para levar as pessoas a não viver uma fé, mas uma emoção. As pessoas são levadas a ofertar, a dizimar, a fazer votos, a fazer ofertas grandes. Tudo por quê? Pela emoção. Então Yeshua bem conhecia o gênero humano, sabia como era o ser humano, sabia que muitos daqueles discípulos estavam ali com ele, por isso que tinha hora que ele pregava palavras duras, e que era difícil de se entender na carne, que só ia entender quem era mais o quê? Espiritual, mais elevado, né? Porque Yeshua veio para nos elevar até o eterno, para nos levar até um nível superior de espiritualidade. Então ele percebia que muitos daqueles homens automaticamente, eu vou desistir de continuar porque essa pregação é muito dura. Mas Yeshua sabia com quem estava lidando. Vocês estão compreendendo? Ele sabia muito bem com quem ele lidava. E você precisa ser assim. Porque em você habita o quê? O espírito do Mashiach. Então você precisa entender e aprender a lidar com as pessoas. Existem pessoas ao seu redor que elas são malignas. Vocês estão compreendendo? Elas estão ali e elas querem de todo jeito te derrubar. Elas querem de todo jeito tirar você da posição que você está no seu emprego. Elas querem te ver você caída. Elas querem saber dos seus problemas. Elas querem colocar você contra seu marido, contra sua esposa. Querem botar você contra o seu filho. Vocês estão compreendendo? Então existe gente assim maligna, que elas querem te ver você sempre numa situação derrubada. E se você não identificar que aquela pessoa é maligna, e ela está deixando com que o Yetzirah dela viva mais do que o ruado eterno, então você vai ser conduzido por uma pessoa carnal. E a pessoa carnal vai te conduzir junto com ela para onde? Para a morte. Vocês estão compreendendo? Então a gente vive e convive com pessoas, às vezes, que se você não tiver a mesma visão que Yeshua tinha, você acaba
caindo. É que nem uma pessoa, fulano confia muito em mim. Você acha que você pode confiar muito nas pessoas? Eu conheci uma pessoa que ela tinha tanta convicção que eu confiava nela, que ela achava que ela achava que eu era obrigado a acreditar nas suas mentiras. Aí o dia que eu falei para essa pessoa, eu falei, eu não acredito em você porque você é um mentiroso, você vem mentindo, não é de hoje, ela, picou a mula. Foi onde que ele provou mais uma vez, para mim do que nunca, que é um mentiroso verdadeiro. Uma pessoa que chega para você e quer colocar você contra o seu filho, porque dentro da sua casa ela não tem harmonia com o seu filho. Essa pessoa não quer o seu bem. Vocês estão compreendendo? E vem com aquelas historinhas. Porque eu tive um sonho. A pessoa chegou para você com muita historinha de sonho, fica ligeiro. Eu tive um sonho, irmão. Eu sonhei com a tua esposa assim. Está querendo semear o que na sua vida? Discórdia. Eu sonhei com teu marido, eu sonhei que ele estava cheio de mulher em volta dele, sabe? Você não tem percebido, não, que ele está chegando tarde, com batom na cueca, batom na camisa. Você tem que ser inteligente. Isso é coisa maligna. É gente maligna, que está trabalhando para destruir a sua vida. Vocês estão entendendo? São gente perversa. Então Yeshua bem conhecia o ser humano, e você tem que ser um conhecedor do ser humano. Porque você vive num mundo, irmãos, que conspira contra você todos os dias. Existe gente todos os dias conspirando. O mundo conspira contra nós. O mundo o dia inteiro, o tempo inteiro, o espírito que está neste mundo, ele conspira contra você, ele conspira contra o povo do Eterno. Ele conspira contra os Yehudim. Ele luta para nos ver destruídos. Então você tem que ser inteligente que isso sempre vai existir. Pessoas malignas lutando para destruir a sua fé. No livro de Miriam, Yeshua mostra claramente que a natureza humana ela é contrária à natureza do Eterno. Miriam capítulo 1, versículo 4. Miriam 1:4. Em seguida disse: por isso adoeceis e morreis. Aquele que compreende minhas palavras, que as coloca em prática, a matéria produziu uma paixão sem igual, que se originou de algo contrário à natureza do Altíssimo. A partir daí, todo o corpo se desequilibra. Então veja bem, Yeshua narrando a Miriam Magdala e aos demais emissários que, por isso adoeceis e morreis. Aquele que compreende minhas palavras e as coloca em prática, a matéria produziu uma paixão sem igual, que se originou de algo contrário à natureza do Altíssimo. A partir daí, todo o corpo se desequilibra. Então, a natureza, Yeshua já veio mostrando, né, que a natureza humana, ela é o quê? Desequilíbrio. Por que ela não tem equilíbrio? Porque uma hora ela está fazendo coisas boas, uma hora está fazendo coisa ruim. É claro que ela faz mais coisa ruim do que coisas boas. Então, toda hora está tendo... Não tem aquele dia que você amanhece, que você acha até que o Eterno não está com você, né? Você está tão mal, porque você acha, eu não estou sentindo nada. Não é que você não está sentindo, ou que o Eterno abandonou você. É porque você está em um estado bioquímico, às vezes, até mesmo químico do seu corpo, para baixo. Às vezes os níveis de certos hormônios do seu organismo estão abaixo.
Você está entendendo? Por que uma pessoa que sofre de depressão, ela vira uma pessoa pessimista, ela vira uma pessoa angustiada, porque existem certos hormônios, níveis de hormônios que ficam abaixo do nível, e a pessoa começa a se sentir mal. Vocês estão compreendendo? É claro que muitas dessas ações e atitudes são às vezes promovidas pelo Shedim, por espíritos malignos. Mas a pessoa precisa entender e conhecer o seu próprio corpo. E Yeshua sabia disso, que o homem tem os seus altos e baixos. A natureza do homem, ela produziu algo contrário à natureza de quem? Do Eterno. O ser humano, ele tem atitudes e modos de agir que são contrários à natureza de Hashem. E por esse motivo, você vê o que você vê todos os dias. E por você ser uma pessoa espiritualizada, que tem um nível mais elevado, você tem que ter cautela. Vocês estão compreendendo? Porque você não está naquele nível. Você não faz parte daquele nível. Então é por isso que as pessoas, elas querem te arrastar para esse nível. Chega alguém com fofoca, com lachão hará, o que você vai fazer? Você vai cortar, tem que cortar. Por quê? Você sabe que aquilo não pertence ao nível que você está hoje espiritualmente. Falar mal dos outros, isso não é do Eterno. Vocês estão compreendendo? Então você tem que estar sempre... Chega alguém, vamos numa casa de massagem, vamos sair. Você não tem que entrar nisso aí. Você tem que ser inteligente, porque tudo isso aí são coisas malignas para derrubar você e tirar você da posição que o Eterno te colocou. Porque você só pode continuar recebendo doses do Eterno de informações espirituais se você se manter na posição espiritual. Se você cair da posição espiritual, você não recebe mais nada. Vocês estão entendendo? Você vai receber as trevas. Você vai receber angústia. Você vai receber tristeza. Você vai receber aquilo que você plantou. Então, para você continuar recebendo informações, recebendo visão, lendo a Torá, lendo a palavra e recebendo a revelação, você tem que se manter espiritualizado. Por isso que Satanás tanto trabalha para tirar você da posição espiritual. Porque ele sabe que você já tem a tendência a cair. Você tem mais tendência a cair do que se elevar. Você tem mais tendência a afundar do que subir. Olha o exemplo, quando você se joga na água, o que acontece? Qual é a tendência? Você só sobe depois que você morreu. A mesma coisa é a vida espiritual. A vida espiritual é assim. É como um corpo dentro d'água. Ele só sobe depois que ele morre. O que Yeshua disse? Se o grão de trigo vier a cair na terra e não morrer, fica ele só. Então, se o grão de trigo, quando cai na terra, não morre, ele fica só. Ele tem que morrer. Por que ele tem que morrer? Para que ele possa brotar e se tornar uma grande, uma árvore, ou como se diz, uma planta de trigo, dando o quê? Várias sementes. Então, se ele não morrer, fica ele só. Vocês estão compreendendo? Se o grão de trigo não morre, fica ele só. Por que o emissário Shaul disse: fazei-vos morrer a natureza terrena? Por que é necessário que você faça morrer a natureza terrena? Porque até onde nós estamos chegando aqui, a nossa natureza terrena, ela é o quê? Ela é maligna. Ela é diabólica. Ela tem atitudes, às vezes, que entristece a gente. Entristece outras pessoas e também nos entristece. Você não já fez coisas que você mesmo ficou triste? Eu já fiz coisas que eu mesmo fiquei triste. Falei, poxa, por que eu fiz isso? Aí você para e pensa, porque eu estava na carne. Vocês estão compreendendo? A nossa natureza tem tendências malévolas. Ela tem tendência a ser perversa. Ela tem tendência a ser desconfiada. A sempre estar agindo com modos de desconfiança. É uma herança satânica que nós carregamos na carne. Por isso que a palavra sempre diz que você deve fazer morrer a natureza terrena.
Então Yeshua deixa bem claro que a natureza terrena fez o quê? Ela criou o quê? Um modo contrário à natureza do Altíssimo, do Eterno. Então a nossa carne ela tem naturezas contrárias à natureza do Eterno. Ela hoje é uma anomalia. Nós humanos, fisicamente, nós somos uma anomalia. Então o Eterno vem, ele sabe disso. O que o Eterno faz? Escolhe, porque talvez você pense assim, o Eterno só chamou Abraão? Não, desde o passado o Eterno tentou chamar outras nações. Só que a única pessoa que teve disposição de até querer sacrificar o próprio filho foi quem? Então o Eterno, quando viu aquela atitude, ele pensou consigo, vale a pena investir, porque existe esse e existe outros que são da mesma configuração que ele, tem o mesmo espírito, tem as mesmas atitudes, então vale a pena eu também sacrificar o meu filho para salvá-los, porque pelo Eterno ele podia ter mandado um fogo e consumido tudo, acabado com o planeta, mas ele resolve salvar após a atitude de Abraão, que ele vê que Abraão não nega o quê? O próprio filho, e estava disposto a fazer até mesmo se fosse a vida dele, ele também estava disposto. Então Abraão era um tipo de Elohim. Ele teve a mesma atitude que Elohim teve. E Isaac também teve a mesma atitude de Yeshua. Né? Porque muita gente acha que Isaac era um bebezinho, ele não era bebê coisa nenhuma. Segundo os comentários e segundo a teologia judaica, Isaac tinha 33 anos, quando Abraão levou ele para o sacrifício. Ainda ele falou, pai, eu quero que o senhor me amarre bem amarrado, para que na hora do sacrifício eu não me debata e assim o sacrifício não seja imperfeito. Então você veja a atitude de Isaac. Né? Então, por esse motivo o Eterno cria, ele dá continuidade ao plano de salvação que ele já havia começado desde que Adão e Havá caíram no Éden. Então, o Eterno começa ali a trabalhar, não para salvar a carne, mas para salvar o quê? O Ruach, o nosso espírito, a nossa nefesh. Então, o emissário Shaul, ele é o emissário que o Eterno levanta justamente para levar revelação, compreensão, e o ministério de Shaul é um ministério espiritual, é um ministério elevado, bem mais elevado do que os ministérios de Moshe, porque muita gente enfatiza, somente o judaísmo, alguns judeus messiânicos, pseudo-judeus, né? Vamos falar bem assim, pseudo-judeus messiânicos enfatizam demais a Torá e desprezam as cartas do emissário Shaul. Mas o emissário Shaul, ele é levantado e levado a levar ensinos espirituais que levam conhecimento, níveis de espiritualidade muito elevada, que apontam sempre para o Ruach HaKodesh. O ministério de Shaul é para o Ruach. É totalmente mostrando, expondo o que Yeshua começou a fazer. Porque Yeshua mostra claramente que o homem na carne não serve para nada. Ele disse, a carne para nada se aproveita, mas o espírito sim se vivifica. Então, começa um trabalho, a morte do Mashiach é justamente para isso, em Romanos capítulo 8, Romanos 8, verso 1. Romanos 8, verso 1. Agora, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão no Mashiach Yeshua, que não andam segundo a carne, mas segundo o Ruach. Então veja bem, para quem está no Mashiach Yeshua, não andam segundo a carne, mas segundo o quê? O Ruach. Para esses não existe o quê? Condenação. Porque
o emissário Shaul mostra que a carne é inimiga do Eterno. Versículo 2. Porque a Torá do Ruá de vida no Mashiach e Yeshua me livrou do domínio do pecado da morte. Portanto, o que era impossível a Torá, visto como estava enferma pela carne, Elohim, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Agora, por que a Torá, veja bem, o emissário Shaul está falando da Torá de vida do Espírito, que é do Ruá, no Mashiach, me livrou do domínio do pecado da morte. Portanto, o que era impossível a Torá. Por que era impossível a Torá? A Torá de quem? Do Moshe. O que era impossível a Torá do Moshe? Gerar vida. Por quê? A Torá do Moshe estava sendo ministrada fora, implantada onde? Na carne. E a Torá de Yeshua foi implantada onde? No Espírito. Então o Eterno vem através de Yeshua e Yeshua internaliza a Torá para você ter o quê? Vida. A Torá, não é que a Torá não dê vida, a Torá dá vida. Mas a Torá não tinha como gerar vida, porque todos que seguiam a Torá, todo o tempo transgrediam o quê? A própria Torá. Então era uma matança de animal constante. Imagina, todo instante os sacerdotes estavam ali matando animal, matando pombo, matando bezerro, matando cabrito, porque todo dia tinha nego pecando e cometendo coisas terríveis. Então, o sangue, todo instante, era derramado. Porque não havia, como se diz, um povo que andasse no Ruá, mas um povo, sim, que todo instante desobedecia os mandamentos do Eterno. Era toda hora neguinho sendo o quê? Apedrejado. É toda hora neguinho morrendo porque cometiam pecados para a morte, tinham que ser morto. Então era terrível, era um pacto terrível, porque eles não obedeciam. E o Eterno percebeu, porque na carne, como Yeshua disse, a carne desenvolveu uma natureza contrária à natureza de quem? Do Eterno, do Altíssimo. Então, aquela natureza humana, a natureza humana que habita em nós, como disse o Yetzer Hará, a inclinação para o mal, ela estava constante, e está constante. Então era preciso fazê-la morrer, mas a Torá não conseguiu fazer isso. Vocês estão compreendendo? Por isso que precisou de quê? De uma nova aliança. A Torá não conseguiu fazer aquilo, por isso que a Torá era rígida. Então muitas das pessoas obedeciam a Torá, mas era por medo, não era mais por prazer, era medo. Porque o cara fala, meu Deus, se eu pecar agora eu vou ser apedrejado. Se eu pecar agora eu vou ser morto. Se eu pecar agora vai acontecer. Então era uma coisa terrível. Então, eles percebem, o Eterno vê que a Torá não conseguia resolver isso. E só trazia morte, não porque a Torá era a morte. É porque o pacto da Torá era um pacto mais severo. Os mandamentos da Torá era justamente para que as pessoas não se inclinassem nem deixassem a inclinação maligna tomar conta delas. Mas isso estava acontecendo. Então, o Eterno vem, internaliza a Torá, faz a circuncisão verdadeira, que é a circuncisão de coração. É por isso que o Eterno fala inúmeras vezes, em vários dos profetas, dos Navi, que o Eterno diz o quê? Que ele não queria que a pessoa rasgasse as vestes, e sim que elas rasgassem o vosso coração, que ela se convertesse de todo o coração. Então, por isso que o Eterno, todo o tempo nos profetas, ele fala isso. Ele não queria Israel apenas fisicamente com aparência, ele queria um povo convertido de coração. Mas o Eterno percebe que a Torá, que era ordenanças para a carne, não estava resolvendo isso. Por isso que no versículo 3 diz, portanto, o que era impossível a Torá, visto como estava enferma pela carne. A Torá se torna enferma por causa do quê? Da carne. Por quê? A carne não obedece os mandamentos do Eterno. Elohim enviando o seu Filho
em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da Torá se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Ruá. Porque os que são da carne se inclinam às coisas da carne, mas os que são segundo o Ruá, para as coisas do Ruá. Porque a inclinação da carne é o quê? É morte. Mas a inclinação do Ruá é vida e shalom. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Elohim, pois não é sujeita à Torá de Elohim, e nem em verdade pode ser. Então, a carne e as inclinações da carne, o Yetzer Hará, ele é o quê? Inimizade contra quem? Contra Elohim. Não tem como, os dois não são amigos, são inimigos. É o que Yeshua disse, a carne desenvolveu uma tendência contrária à natureza de quem? Do Altíssimo. Então a carne é inimiga também da Torá. Só que por esse motivo as pessoas não conseguiam cumprir o quê? A Torá. Não conseguiam cumprir os mandamentos da Torá, porque ela é inimiga. Ela não gosta dos mandamentos da Torá, é natural, é tanto que você chega para muitos aí que dizem ser crente e fala, tem que guardar Shabat, o que eles fazem? Que isso aí está abolido. Não deve se comer as comidas segundo o mês usado eterno? Não aceito isso não. Eu como carne de porco, eu vou fazer o que eu quero. Então, tudo isso são o quê? Carne. A tendência carnal das pessoas é agir de modo contrário o quê? Aos mandamentos do Eterno, a Torá do Eterno. Então, o emissário Shaul, conhecido como Paulo, ele nunca deixou de mencionar que a Torá é importante. A Torá, ela é importante. Então ele deixa bem claro que a natureza humana, ele revela isso, ele chega a esse nível de compreensão que a natureza humana é contra a Torá de Hashem. A natureza humana não quer cumprir a Torá. A natureza humana não quer fazer a vontade do Eterno. As pessoas só passam a fazer a vontade do Eterno quando elas são espirituais. Aí ela cumpre Torá, ela obedece, porque ela consegue dominar o Yetzer Hará, o mal, a inclinação maligna. Ela não deixa com que a inclinação maligna conduza a vida dela. É ela e o Ruá de Hashem que vai o quê? Conduzir a vida. Amém? Aí a pessoa encontra o quê? Shalom, e ela encontra o quê? A palavra diz que aquele que obedece encontra, no versículo 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Ruá é vida e shalom. Então a pessoa encontra a vida, ela encontra paz, ela encontra shalom. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Elohim, pois não é sujeita ao quê? A Torá de Elohim. E nem em Emet pode ser. Portanto, os que são da carne não podem agradar a Elohim. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Ruá, se é que o Ruá de Elohim habita em vós. E se alguém não tem o Ruá do Mashiach, esse tal não é dele. Então veja bem, uma coisa você tem que entender. Uma coisa você precisa botar no seu coração. O sistema religioso fala que todo mundo é do Eterno. Não é assim que fala? Ah, todo mundo é do Eterno. Irmão, nem todo mundo é do Eterno. Vocês têm que acordar para essa realidade. Para com essa hipocrisia. Vamos deixar de ser hipócrita. Eu tenho 2 filhos. A palavra diz que conheceis a árvore pelos seus. Se meu filho não quer buscar o Eterno, se ele despreza o Eterno, por mais que a gente, digamos, eu ensine a ele a palavra, ensine a ele a Torá, passe sempre dias comigo conversando, orando comigo, mas ele resolve um dia desprezar o Eterno, não quero mais, e vai viver o mundo, viver na prostituição, na bagunça, tudo que não presta.
ele tem o Espírito eterno do Mashiach? Não. E se não tem o Espírito do Mashiach, esse tal não é dele. Não tem conversa. Pode ser filho nosso, pode ser marido, pode ser esposa, pode ser a mãe, pode ser o pai. Se não tem o Ruá do Mashiach, esta pessoa não é de Elohim. Você tem que entender, e não adianta a gente andar com hipocrisia de tentar fazer o pouco virar ovelha. Pouco é pouco. Cão é cão. E Yeshua disse, não deem o que é santo aos cães, e nem lance pérolas aos porcos. Não tem como você transformar essa pessoa, porque quem é de Yeshua, ela tem o Espírito, ela tem o Ruá, e o Ruá busca as coisas do Ruá, a palavra está dizendo. Vocês estão compreendendo? Por isso que a religião, ela consegue enganar, mas quando ela chega nesse ponto aqui, qual você está, nessa posição espiritual, ela não consegue enganar. Vocês estão compreendendo? Por que a pessoa não vai conseguir enganar? Porque você chega a um nível, que é um nível que trata do quê? Das coisas do Ruá, das coisas espirituais. Então não existe como a pessoa carnal se manter, porque aquilo que está sendo ministrado é o quê? Para o Espírito, não é para a carne. Então uma coisa é certa, não adianta você querer transformar o porco na ovelha, o bode na ovelha, não tem como. A palavra descreve claramente que aqueles que não têm, voltando aqui, vamos lá, versículo 10, versículo 9 melhor. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Ruá. Se é que o Ruá de Elohim habita em vós. Você vê que o emissário Shaul deixa claro, se é que o Ruá de Elohim habita em vós. Mas se alguém não tem o Ruá do Mashiach, esse tal não é dele. Ah, o cara é judeu ortodoxo, a família dele é de uma geração de judeus, há muito tempo são judeus. Irmão, ele pode ter gerações, se ele não tem o Ruá do Mashiach, esse tal não pertence a quem? Porque não é porque o cara mora em Israel, nasceu em Israel, tem uma descendência que já descende de 6 séculos adentro, 10 séculos adentro, que quer dizer que o cara é do Mashiach. Isso não quer dizer nada. O que prova que você é do Mashiach é quando você recebe o Ruá do Mashiach. Porque automaticamente quando você recebe Yeshua, você recebe Elohim. Vocês estão compreendendo? Porque o que é Yeshua? Yeshua, ele é como aquele transformador de voltagem. Né? A gente, no interior, se usava muito, né? Porque no interior, a maioria tem cidades que é tudo 220. Aí o pessoal usa um transformadorzinho que diminui a voltagem do 220 para o 110. Então, Yeshua é isso. Ele habita em vós, o Eterno habita nele, e por isso vós estáis, como ele disse, completo. Porque eu e o Pai viremos a ti e faremos morada em ti. Yeshua, ele, como o Eterno não pode habitar em nós, porque a plenitude de Hashem é muito grande, ele habita em Yeshua. Amém? E Yeshua habita em nós. Então Yeshua diminui aquela potência que jamais nós poderíamos suportar. Então, ele diminui a voltagem para que você habite em você plenamente toda a plenitude de quem? De Yeshua. E automaticamente você recebe a plenitude também de quem? Do Eterno. Então ele diz lá em Yohanan que aquele que guarda a sua palavra, eu e o Pai viremos e moraremos nele. É onde você entende agora porque que ele diz eu e o Pai. Se o Eterno fosse, se Yeshua fosse Elohim também, então, ou como dizem, Yeshua é Deus, né? Que eles dizem por aí. Não, é ele e o Pai. Vem e habita em vós. Vocês estão compreendendo? Então, acontece, e aqueles que não têm, não é. Vocês estão compreendendo? Aqueles que não têm, não é. A pessoa precisa entender isso.
Porque as pessoas, irmão, conseguem enganar. Elas conseguem fazer uma prática religiosa. Elas conseguem. Elas conseguem seguir procissão, conseguem ou não conseguem? Fazer reza. Elas conseguem fazer muitos rituais religiosos. Mas entendimento é só o ruá que dá. Vocês estão compreendendo? Hoje eu estou mudando, amanhã a pessoa está no mundo de novo. Opa, peraí. Isso está errado. Isso não existe para quem tem um ruá do Yeshua. Vocês estão entendendo? Não existe isso. Eu estou mudando. Aí amanhã passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, todo espiritualizado, orando de joelhinho. Papai, lendo a Bíblia. Aí passa um tempo, está com a cachaça no beijo. Está errado, gente. Essa pessoa não tem o ruá, porque o ruá do Machia, ele entra, ele transforma a vida da pessoa. A pessoa não volta para trás. E quando a pessoa não tem, essa pessoa não pertence a ele. Vocês estão compreendendo? Não tem essa história meio termo. Mas sabe quando? De repente ele vai receber, não. Quem recebe, o Eterno conhece. É que muitos não pregam verdadeiramente a obra do madeiro. E Yeshua, quando foi atraído, ele diz, eu atrairei todos a mim. Por isso que ele foi chamado um tipo de Adão. Da mesma forma que Adão encheu a gente de anomalia, de natureza contrária à natureza do Adonai, o Yeshua trouxe ao nosso ruá a vivificação. Através dele, ele reuniu todos nós e nos vivificou nele. E implantou em nós o quê? A Torá, internalizando dentro de nós a Torá, para que através da Torá nós recebêssemos o quê? A vida. Obedecêssemos já automaticamente por modos e gestos naturais. Poxa vida, até o próprio emissário Saul deixa claro isso, que ele encontrou pessoas que se comportavam como conhecessem a Torá. Ele diz, eu conheci pessoas, em outras palavras, que agiam como conhecessem a Torá. Então não era que a questão não era só essa. Essas pessoas receberam a Torá dentro do seu ruá, foi internalizado nela. Então, aquele que não tem o espírito de Yeshua, esse tal não é dele. Não, mas sabe, pode ser meu filho, pode ser minha filha, pode ser minha mãe, pode ser sua mãe, pode ser seu pai. Você precisa entender isso. Vocês estão compreendendo? Você precisa entender isso. Você precisa botar no teu coração isso. Que não existe essa história. A pessoa recebe o espírito de Yeshua e vive fazendo coisas mundanas, coisas malignas. Isso não existe. A pessoa automaticamente, quando recebe o espírito de Yeshua, ela é elevada a um nível espiritual, a comportamentos espirituais. Não é que ela vai ser 100% espiritual, ela vai brincar, ela vai ter seus momentos de distração, mas ela vai ser elevada e ela não vai ter mais a tendência a viver se inclinando para o mal. Ela não vai ser 100%, mas ela vai ser 80%. Ela vai ser um ser humano melhorado, vocês estão compreendendo? Porque ela, dentro dela habita o quê? O Espírito de Yeshua. Então não tem essa história, o Espírito de Yeshua não está dando tiro por aí nos outros. O Espírito de Yeshua não anda roubando, matando e destruindo. Quem é que faz isso? Ra-Satã, ele foi designado a fazer isso. Então não tem essa história, um dia aquele irmão ali estava cheio do ruá, agora está no mundo. Mentira, nunca teve cheio. Nunca teve. Porque se um dia ele foi cheio, ele não vai ser mais a mesma pessoa. Ele vai ter sede de buscar as coisas do ruá. Ele vai ter sede de buscar. As pessoas que estão do Eterno, elas não conseguem ficar sem buscar, elas não conseguem ficar sem ler a Torá, sem ler a palavra. Elas não conseguem viver sem praticar a palavra, porque é algo que faz parte dela, está nela, há uma cobrança. É uma cobrança de dentro para fora, tem uma cobrança. Não tem aquele dia que você chega em casa, poxa, não orei. Aí fica aquela cobrança, vai orar. Está na hora de você orar, fazer suas orações. Há uma cobrança. Vocês estão compreendendo? Agora, quando as coisas são feitas de modo religioso, irmão, tal hora, 6 horas da tarde, a oração. Meio-dia, a oração. A pessoa faz por modo religioso, isso qualquer um faz. Até um cachorro, se você ensinar ele a se curvar, meio-dia ele se curva.
Sabia disso? Até um cachorro, você doutrina ele para se curvar meio-dia, 6 da tarde, meia-noite, ele se curva também. Então as pessoas aprendem a fazer isso. Mas aqueles que são de Hashem, que têm o Ruá do Mashiach, têm sede. E quer sempre mais. Então esse é o ministério de Shaul. O que o judaísmo precisa compreender, somente o judaísmo messiânico, é que Shaul veio trazer um ponto de vista da espiritualidade, da internalização da Torá dentro de cada um de nós. Shaul não veio ministrar para a carne, ele veio ministrar para o espírito, para o ar, dando continuidade ao ministério de Yeshua. E Yeshua é o ponto X, ele é o ponto central, Torá versus Brit Hadashah. Ele veio, ele está ali no meio, ele está unindo as duas. Vocês estão compreendendo? Ele está tirando uma aliança que foi feita na carne, que estava enferma, que não estava dando certo na carne. A carne deixou essa Torá enferma, porque ninguém a obedecia. E Yeshua tira ela, que era mandamentos e ordenanças carnais, e traz para dentro de nós. Amém? É esse o ministério de Shaul que ele vem mostrando. E automaticamente, quando a pessoa recebe o Ruá de Yeshua, ele está já recebendo toda a Torá. Vocês estão compreendendo? Ele está recebendo os ensinos da Torá. Aí você vê assim, no versículo 11. E se o Ruá daquele que dentre os mortos ressuscitou Yeshua, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou o Mashiach, também vivificará vossos corpos mortais, pelo seu Ruá que em vós habita. Amém? Tem gente que ela já tem vida, hoje. Por isso que você vê, tem pregador que você vê pregando, o cara está lá morto, parece que está morrendo. Sabe por quê? Porque o Ruá da vida não está no cara. Ele é um mecânico, é um boneco. Manipulado. É que nem o sistema faz. Pega aqueles moleques que não sabem nada da palavra, põe lá para pregar, porque eles fazem o quê? Eles dão já a pregação pronta para o camarada pregar. Aí o cara vira um boneco repetidor. Agora, a pessoa que tem o Ruá, ela tem vida. A vida está nela. Porque ela recebe já uma ressurreição dentro do Ruá dela. Ela já está ressuscitada. E esse mesmo Ruá, quando ela descer a sepultura e voltar ao pó, ele vai trazê-la de volta à vida. Amém? Porque esse Ruá foi o Ruá que ressuscitou Yeshua. Esse Ruá também vai ressuscitar aqueles quem ele habita. É o Ruá da vida. Então, é por isso que muita gente, naquele dia, na primeira ressurreição, não vai ressuscitar. A palavra diz o quê? Que quem não ressuscitar na primeira ressurreição, já está o quê? Condenado. Então, a primeira ressurreição, ela te eleva à salvação. A segunda ressurreição é para punição e perdição. Por isso que quem está em Yeshua não está o quê? Condenado. Que nem tem gente por aí ensinando que os judeus ortodoxos serão salvos. Mentira, não vai ser salvo. Porque os ortodoxos não têm o espírito de quem? Yeshua. Não vai ser salvo. Isso é mentira. Essa pessoa está pregando mentira. Qualquer um judeu messiânico, pseudo-judeus, messiânico ortodoxo, sair pregando por aí que o ortodoxo é salvo, mentira. Não é salvo porque não tem o espírito do Mashiach. Eles têm que aceitar Yeshua. É como dizem esses crentes, que Jesus salva. Mentira. Se eles continuar pregando esse Jesus mitra aí, que todo mundo sabe que é uma adoração ao sol criada pela Babilônia, pelo governo romano, isso é mentira. A pessoa não será salva. Se muitos padecerem, vão para o Sheol. E aqueles que têm o espírito do Mashiach serão revelados. Essa história, o cara aceitou Jesus, está salvo. Mentira. Eu falo para você que é mentira. Esse nome não é o nome da salvação. Não é o nome do Salvador. Isso é conversa para boi dormir. E nem o nome Yeshua é uma ficção de judeu. O nome Yeshua está nos pergaminhos. O nome Yeshua, inclusive, eu tenho uma Bíblia
né? O Raimundo viu a foto lá dos pergaminhos, achado no Mar Morto, está lá o nome Yeshua. Por isso que eu falei para vocês aprender a ler e escrever hebraico, para que você aprenda você mesmo, não aprendendo pela boca minha ou de qualquer outro. É que a hora que você quer fazer uma pesquisa, você ir na internet, eu quero cópia dos pergaminhos do Mar Morto, eu quero ver. Você vai poder você mesmo ler, você mesmo vai identificar o nome do Eterno e o nome de Yeshua lá nos pergaminhos. Sabe por quê? Para ninguém vir dizer para você que é a Rushua, que é a Orushua, que é a Yehoshua, que é a Rushua. Você entendeu? Você mesmo vai ler lá, está lá escrito Yeshua. Entendeu? Então o que acontece? O que as pessoas precisam aprender é isso. Nem todo mundo. Ah, vai ser salvo, fulano, não. Se não tem o ruá do Mashiach, é por isso que você chega nas pessoas, tenta conversar com ela, e nada entra o quê? Não, mas gente, sabe por que não entra? É porque é religião. Ela é como um animalzinho que foi o quê? Doutrinado. Um animal que foi doutrinado. Ela está ali, ela vai à igreja porque o pastor manda. Ela dá o dízimo porque o pastor manda. Ela faz a campanha porque o pastor manda. Ela chega ali no horário do culto porque o pastor manda. Ela vai para casa ainda porque o pastor manda. Se o pastor faz, ela ficar hoje aqui a noite inteira na vigília, ela fica. Porque é como um animal doutrinado. Vocês estão compreendendo? Agora, as pessoas que têm o ruá, elas agem de forma... Elas têm a mente do Mashiach. Vocês estão compreendendo? E a mente do Mashiach foi a mesma mente que ministrou a palavra para quem? Para Moshe. É a mesma mente que coordenou as profecias através de quem? Dos profetas. É a mesma mente que fez a obra do Eterno, que está fazendo a obra do Eterno. É o mesmo ruá. Então é natural que a pessoa compreenda, porque são coisas do ruá. Então é natural que haja o quê? Que haja uma compreensão. É impossível, eu tenho o espírito do Yeshua, mas na hora que eu prego de Yeshua, não, está amarrado, está um demônio. Ela para ouvir. Essa é a voz do meu pastor, esse ensino é dele. Realmente eu desconfiava de alguma coisa, porque ela tem o espírito do Mashiach. Vocês estão compreendendo? Por isso que eu falo para vocês, irmãos, não perca tempo com gente que não quer nada. Ah, fulano, não, deixa para lá, deixa o Eterno fazer algo. A gente vai fazer folheto, vai distribuir na rua, você vai ver o efeito. Porque aqueles que é do Yeshua vão entender, vão compreender. Quem não é, não adianta você insistir. Porque quem não é, não tem o Espírito. Vocês estão compreendendo? E por não ter o Espírito, elas não têm compreensão, e nem revelação, e nem entendimento. Você vê que os emissários de Yeshua falou, quem diz que eu sou? Ah, diz que tu és o profeta, tu és Elias, tu és não sei o quê. Aí Kefa disse o quê? Tu és o Mashiach, o filho de Elohim. Aí Yeshua disse, não foi nem a carne, nem o sangue que te revelou, Kefa. Foi o Elohim vivo que está no Shammai. Ele revelou. Então, é natural que as pessoas que não tenham o ruá do Mashiach não entendam e não tenham o quê? Revelação. O que os judeus ortodoxos dizem de Yeshua? Que Yeshua era o quê? Um Dizem que ele era um profeta. Não, dizem que ele era um profeta dos bons, dos grandes, mas não é o filho de Elohim. Aí eu pergunto para você, será que vai ter salvação para esses caras? Aí diz assim, de maneira, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo ruá mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos são guiados pelo ruá de Elohim. Esses são os filhos de Elohim. Todos os que são guiados pelo ruá de Elohim, esses são os filhos de Elohim. Porque não recebestes o ruá de escravidão, para outra vez estades em temor, mas recebedes o ruá de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo ruá testifica com o nosso ruá,
que somos filhos de Elohim. E se somos filhos, somos logo os herdeiros, também herdeiros de Elohim, co-herdeiros do Mashiach, e se é certo com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a Kevod, que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Elohim, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da Kevod, dos filhos de Elohim. Porque sabemos que toda a criação geme, e esta juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Ruá, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O que você mais espera às vezes da vida? Principalmente naqueles dias de angústia. É que Yeshua venha e nos leve embora, não é verdade? A rendição. Embora da terra. Sair desse mundo. É o que a gente às vezes mais espera. Toda a criação geme, os animais gemem, tudo geme, por causa do pecado. Se você ler o livro de Melquisedeque, você vai entender isso. Quando Melquisedeque conta para Abraão que Adão e Havá viviam no paraíso de uma forma maravilhosa. Os animais não tinham essa matança animal comendo animal. Aí depois que eles pecam, eles começam a ver cadáver de animal morto para lá e para cá. Os demônios, a palavra mostra que os demônios entraram nos animais e as trevas reinou nos animais, começando a destruir toda a criação de animal. Um animal devorando o outro, comendo o outro, despedaçando o outro. Porque os demônios entram nos animais e fazem toda a destruição por causa de Adão e de Havá, da iniquidade que eles cometem. Então, toda a criação passa a sofrer. Se você geme, tem dia, você geme por causa do pecado, do Yetzirah, na inclinação maligna. Se você geme, se você chora, se você se angustia, é por causa disso. Então, nessas horas, o que você tem que fazer? Entender que são momentos que vão passar. Amém? Vai passar. E você tem que ser forte. Vai passar, e eu vou buscar no eterno e vou me fortalecer mais ainda, até que chegue o dia da rendição. Ou do Yeshua buscar a gente, tirar a gente dessa vida, ou desse corpo desfalecer e o meu Ruá voltar para o eterno. Você tem que saber suportar e se comportar. Vocês estão entendendo? Porque infelizmente você vai se deparar com pessoas que não têm o Ruá do Mashiach. São pessoas malignas que vão vir perturbar você no seu trabalho, vão vir perturbar você na sua casa, vão fazer coisas contra você, até na congregação vão vir. Só que você tem que ter o quê? Espiritualidade, que saber que isso com o tempo o quê? Passa. Vocês estão compreendendo? Passa, as coisas voltam ao normal e a vida continua. O que você não pode é deixar se levar pelo Yetzirah. Ah, não, eu não estou aguentando mais suportar essa vida, eu vou me vingar, eu vou fazer isso. Não, deixa na mão do Eterno tudo que você está fazendo. A sua vida, seu corpo, sua direção. Porque os filhos de Elohim são guiados pelo Ruá de Elohim. Estão compreendendo? São guiados pelo Ruá de Elohim. Então, deixa o Elohim vivo guiar você. Amém? Então, lembre-se que Shaul foi enviado justamente para isso. Te mostrar o outro lado. O que Yeshua fez no madeiro. Eternalizou em vós a Torá do Eterno. Amém? Então vamos agradecer, vamos orar. Se você está passando por um momento, peça ao Adonai que